Olá, eu sou a Juliana Garcia. Esse é mais um episódio do PVA Entrevista, o podcast aqui de Primavera do Leste, cidade polo do agronegócio no Mato Grosso. Hoje eu estou recebendo aqui a Carol Buzelli. Tudo bem, Carol? Tudo jóia, Juliana. Eu já te chamei de Carol, as pessoas vão só te conhecer como Carol, né? Ah, não, é normal. Dificilmente chamo Carolina. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre uma área muito específica, né? Que a gente, até nos bastidores estava falando. Então, para quem não te conhece ainda, quem é a Carol? Ela é fono e qual que é a sua área de atuação? Eu sou fonoaudióloga. Esse ano completo 11 anos de profissão. Atualmente estou na área materna infantil, vai para uns 6 anos, né? Mas já trabalhava com exames antes. É uma área que eu sou apaixonada, né? Com os bebês. E também pela parte da audição, que eu trabalho também desde quando eu me formei com exames auditivos. E é uma área que me deixa sempre instigada, né? Conhecer mais, estudar mais, porque por mais que seja uma área nova para as pessoas, por exemplo, a amamentação é algo muito antigo, né? Que eu dou suporte para as mães também. Mas essa área materna infantil na fonoaudiologia acaba que é novo, né? Então poucas pessoas, poucas mães acabam conhecendo. Geralmente quando a gente pensa em procurar uma fonoaudióloga, a gente é tão novo que a gente pensa numa dificuldade na fala, né? Uma gagueira, ou então numa dificuldade de alfabetização da criança, não no bebê, né? E aí eu estava conversando com você, minha filha tem 11 anos, e a gente estava falando sobre o teste da linguinha. É tão novo que a minha filha não pegou esse protocolo do teste da linguinha, né? Ó, como é que o fono, quando a gente deve procurar uma fono, então pensando nessa questão dos bebezinhos, porque a gente pensa, nossa, vou na fono, ela vai ajudar a falar, né? Os bebês não falam, né? Você escuta muito isso? Ah, não, o que você pergunta, você é fono, e você ensina a falar? Não ensino a falar. Não é só isso. Quando que a gente deveria procurar a fono? Então, qual é o período desse bebezinho que as mães poderiam te procurar e por que elas deveriam te procurar? Na verdade, assim, a mãe pode me procurar, assim, na verdade, hoje em dia eu não tô mais, porque eu tenho a formação de consultoria em amamentação. Então, às vezes, eu fazia a formação pré-natal da amamentação com as mães. Que essa área, eu, no momento, tô, assim, meio parada. Mas assim que o bebê nasce, né? Porque, querendo ou não, a minha área envolve amamentação, então a maioria das mães estão amamentando, tem esse desejo de amamentar. E essa questão, por exemplo, do teste da linguinha. Se o bebê tem uma língua alterada, vai afetar essa amamentação, então pode causar um desmame precoce. E a orelhinha também, porque a gente segue um protocolo. Então, dentro desses dias de vida do bebê, a gente tem que estar fazendo, né, o quanto antes, para a gente, se der alguma falha, alguma alteração, a gente tem que seguir o protocolo porque vai envolver a aquisição da linguagem do bebê. Então, se a gente parar para pensar na dificuldade da primeira pega do bebê no peito, né, que é super sofrido para as mães, né? É uma fase dolorida. Muitas vezes esse bebê não pega certinho, é onde na lacera ou machuca. Tem a ver com a linguinha isso? Pode ter a ver com a linguinha do bebê isso? Com certeza. A gente, na verdade, assim, todo mundo acha que o bebê nasceu, vai pro peito porque ele nasceu sabendo mamar, mas não. A sucção, ela é aprendida. Ele nasce com o instinto de sugar, mas ele não aprendeu a sugar ainda. Então, assim, a gente diagnostica, faz esse exame, por exemplo, do teste da linguinha, e se realmente não for uma pega, uma postura ou uma língua alterada, que é a anquiloglossia, a gente diagnostica como disfunção oral, que é uma dificuldade no movimento da sucção que a gente trabalha em terapia com o bebê, no consultório. Sim. E aí, muitas vezes, por exemplo, as mães deixam de amamentar porque já foi numa consultora de amamentação, já fez ajuste de tudo e às vezes não achou a causa. E às vezes pode ser uma disfunção oral. É, essa causa que muitas vezes a informação não chega até ali, né? E isso é uma prática exclusiva do fono, do profissional da fonoaudiologia? Sim, o trabalho, assim, na verdade, os exames que eu faço, por exemplo, um médico pode fazer otorrino. Mas o nosso trabalho, né, com os bebês nessa reabilitação é voltado para a fonoaudiologia, porque quem trabalha com função, né, oral é o fonoaudiólogo, é ele que é habilitado. E aí, geralmente se diagnostica essa disfuncionalidade ali, né? Não sei nem se pode... disfunção oral. A terapia é através de exercício? Como é que é feito esse trabalho com o bebê? Isso, a gente faz o estímulo oral no bebê, né? Junto com essa mãe, porque ela é primordial nesse trabalho, nessa parte mecânica.
e a gente faz com terapias fonoaudiológicas mesmo. A gente não é só para os maiores, né? Os bebês também podem receber exercícios. Então a gente faz estímulos, pode usar às vezes recursos como bandagem elástica, que às vezes as pessoas conhecem a bandagem elástica só numa fisioterapia. Mas existe o curso que eu fiz para a parte da primeira infância que envolve também os bebês. Lógico que a gente utiliza mecanismos bem diferentes, né, do que a gente utilizaria numa criança maior, que traz resultados bons, né? E fora o estímulo que a gente faz oral com exercícios, que ajuda muito a terapia manual, e outros recursos, né, que a gente utiliza, como uma caneta vibratória, um massageador. Então, assim, a gente tem N recursos para reabilitar esse bebê. Se não é diagnosticado, essa criança às vezes ela não foi amamentada durante um período longo, não teve toda essa parte terapêutica. Esse bebê, ele cresce, isso tem agrava em alguma coisa ao longo do crescimento do bebê? Por exemplo, ele pode se tornar um respirador oral. Eu, por exemplo, tenho uma paciente atualmente que ela ficou na UTI e a gente diagnosticou que não é, por exemplo, uma língua presa, né? Porque a língua presa tem que ser cirúrgico e depois reabilitar na fono. Mas, por exemplo, a disfunção oral, ela fica com uma linguinha interposta, hipotônica, que é flácida, e a gente tem que trabalhar para guardar essa linguinha e vedar esse lábio. Então, por exemplo, ele pode se tornar um respirador oral, roncar, e isso pode interferir até na arcada dentária também, porque toda a formação, né, da cavidade oral começa desde quando o bebê nasce, né? E, por exemplo, a amamentação é um dos melhores estímulos para esse crescimento. Às vezes a mãe nem sabe sobre isso, né? Chupeta atrapalha? Existe mito sobre a chupeta? Porque a chupeta é sempre um vilão, né? E aí divide muito pediatras, mães, pais, os profissionais, dentistas. A chupeta é um vilão ou não é um vilão? Com certeza. É um vilão? Na verdade, assim, infelizmente é um recurso que a gente fala que é para os pais, né? Não é teoricamente para o bebê, porque muitas vezes falta orientação para os pais. Por exemplo, no consultório, é uma técnica que chamam de 5S, que é uma técnica que um pediatra americano colocou, mas se você for ver, são alguns passo a passos culturais que a gente já utiliza, que você até os 3 meses, por exemplo, que o bebê dá mais trabalho, que é a fase da esterogestação, ele chora muito, né? E é por N motivos, às vezes a mãe acha que é fome, mas não é uma fome, por exemplo. As cólicas, As cólicas também. Então, assim, e hoje em dia a gente tem tratamento para tudo. Por exemplo, cólica a gente pode trabalhar em conjunto com o osteopata, né? Então, assim, por exemplo, eu falo pra mãe, chupeta em últimos casos, mesmo porque se uma mãe quer manter uma amamentação, se ela colocar uma chupeta vai causar uma confusão de bico. A mesma coisa uma mamadeira. E ela vai calejar para tentar desfazer essa confusão de bico. Então, entre colocar e não colocar, eu falo assim, em último caso, o bebê tá chorando muito, não teve mais o que fazer, coloca, mas colocou, pegou no sono, tira, né? Eu também não crucifico porque assim, a gente não tá no lugar daquela mãe na madrugada. Então a gente não pode ser aquela pessoa que fala assim, não pode, eu vou crucificar essa mãe porque está usando, porque a gente também tem que ter empatia e se colocar no lugar dela. E depois dá pra tratar também, né? Dá pra tratar. A situação da mãe que deu a Exatamente. chupeta, entendeu? Porque eu pensava muito isso em alguns momentos. Eu falava assim, tudo bem, vai ser e eu fui realmente o acalmar a mãe, porque aquele choro vai enlouquecendo, Exato. você não tem um recurso. E aí eu mensurei muito isso, né? Eu prefiro dar e ela ficar calma e eu ficar calma também. E mesmo depois... porque vai afetar até a descida do leite. Sim. Se essa mãe começa a ficar nervosa, a amamentação é totalmente hormonal. Sim. Afetou o emocional da mãe, né, de N maneiras, pode afetar a descida do leite. Por isso a gente tem que pesar muito, né, qual é o dano que a gente dá conta, né? E aí eu tive muito esse pensamento, eu vou dar a chupeta, o que prejudicar depois, a gente trata depois as outras coisas, né? Sim. Pensando nessa questão e aí eu queria que você explicasse, você estava falando para mim, eu também não sabia. O teste da linguinha é um protocolo novo, então, novo considerado recente até dentro da fonoaudiologia? É novo e não é. Na verdade, assim, hoje em dia, às vezes as pessoas acham que é moda, né? A gente fazer o teste da linguinha e a língua presa, mas não é, sempre existiu. Todo mundo nasce com o frênulo lingual, mas nem sempre o frênulo lingual, que eu vou até aproveitar para mostrar para vocês, é essa membrana, né? Aqui, membrana mucosa abaixo da língua todos têm. Mas nem sempre vai estar presa, né? E a gente tem um protocolo validado por uma fonoaudióloga, né? Que ela conseguiu até tornar lei na época, foi lançado em 2013, e se tornou lei em 2014. Então, por exemplo, todas as maternidades por lei deveriam fazer, mas infelizmente não fazem, né? Isso. Até que na nossa cidade, por exemplo, faz poucos anos que eles fazem, mas infelizmente os profissionais não se habilitam o suficiente. Então acaba que acontece um diagnóstico às vezes errado,
né? A língua presa, ela é diagnosticada nesse teste da linguinha. Sim. O teste da linguinha é feito somente para o teste, somente para a língua presa, ou ele diagnostica outras coisas também? Não, a gente diagnostica voltado para a parte da língua presa. Da língua presa. Né? Porque assim, a gente tem o teste ele tem duas partes. A parte da triagem, que a gente utiliza até os 30 dias, que a gente vê a parte anatômica. Ah, não, essa região está afetada porque a gente tem passo a passo, que a gente vai ler desde o choro do bebê, que não é só assim, ah, não, levantou a língua, está alterado. Não, a gente tem que ver o bebê chorando, tem que fazer uma avaliação como um todo com essa mãe também. Mas, por exemplo, depois dos 30 dias, esse bebê ainda está com a língua presa, está causando essa dúvida, não resolveu, a gente aplica o protocolo, a parte funcional, que, por exemplo, é só o fonoaudiólogo que seria o mais habilitado para realizar. Porque a gente tem que avaliar desde a amamentação como que está funcionando, como que está essa questão da função dessa língua, por exemplo, uma sucção não nutritiva, né, que é fora do peito, ou só ali no peito, que a mãe sente só aquele chupetar, por exemplo, né, que é um nome meio grosseiro de dizer. Então, assim, é um protocolo bem completo, né, que abrange. Tem um outro protocolo que hoje em dia o Ministério da Saúde quis colocar, mas infelizmente ele é muito enxuto, então ele passa despercebido algumas línguas. Então, assim, o que eu utilizo é o da Martinelli, né, que hoje em dia é utilizado e é lei, né, de ser feito. Tem tratamento para linguinha presa ou só cirúrgico? É só cirúrgico, porque infelizmente alguns profissionais ainda usam aquela terminologia, não, mas o freno vai esticar, não, mas conforme a boca crescer, ele vai crescer junto. Não, o freno ele nasceu daquele jeito, ele vai continuar daquele jeito, né? Então, assim, tem algumas linguinhas que a gente fala que é o formato de coração, que é o mais fácil, todo mundo viu, realmente, tem que fazer o procedimento e liberar. Mas tem outros que a gente, se você não tiver um conhecimento clínico, passa despercebido, que é o que acaba acontecendo muito nas maternidades, né? Então, assim, por isso que a gente fala, assim, que o profissional mais habilitado para fazer o exame seria o fonoaudiólogo, né? Com quanto tempo pode operar a linguinha presa? Tem um protocolo para isso ou nasceu? Com dias. Tem bebês meus, por exemplo, com 3 dias de vida a gente mandou porque aquela mãe já estava quase surtando com o peito machucado, né? Então, assim, não tem idade. Não precisa esperar crescer, a criança não precisa crescer para isso. Não, de maneira alguma. A gente, inclusive, assim, a gente manda para cirurgia e volta para fono para reavaliar e reabilitar, porque infelizmente aquele mecanismo errado do funcionamento da língua vem desde a barriga, né? O bebê ele já está sugando desde a barriga. Então, se a gente não reabilitar aquela língua depois da cirurgia, ele vai continuar fazendo o movimento errado, por exemplo, né? E que coisa, né? As pessoas acham que a língua presa, que aí vem a parte, né, de você sofrer bullying muitas vezes, ser ridicularizado, porque a pessoa, ela fala errado, né? Sim. Tem um monte de... A gente vira meme mesmo, né? Desde que a gente a gente vê isso acontecendo. Mas então não é só a questão de dificultar a fala e essa pessoa acabar sofrendo esse tipo de preconceito mesmo, né? Tem a ver com a funcionalidade, então, dessa língua, desde do bebezinho, do amamentar e da alimentação toda. Também, é que na verdade assim, a nossa língua, por mais que a gente não pense, ela é um músculo e ela desempenha N funções. Então o bebê nasceu, ele tem que respirar, que é uma função da língua, ele vai ter que sugar e ele vai ter que engolir, deglutir. Então essas 3 funções já estão presentes no bebê. Futuramente esse bebê vai precisar mastigar e depois ele vai precisar falar. Então, se alguma dessas funções estiverem alteradas, vai ter um prejuízo para essa criança. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas não pensam, tem bebês com língua presa que mamam, porque eles fazem muita compensação muscular, né? Vai ter alguns malefícios, a mãe vai sentir, mas às vezes desengrena e vai embora. Só que, porém, lá na frente pode vir um prejuízo. Por exemplo, uma respiração oral, uma recusa ou seletividade alimentar, porque querendo ou não, essa língua ela vai ter dificuldade no movimento, no balanço desse alimento. E depois, futuramente, onde os pais mais veem que é a fala, né? No fonema do L e do R, que são os mais comuns, né? Da fala do Cebolinha. Que aí eles vão procurar realmente, e aí também é cirúrgico, se essa criança não fez lá, ela vai ter que fazer a cirurgia nessa fase aí. Sim, com certeza. E assim, o pior dessa parte é assim, por exemplo, às vezes essa criança vai ter que ir para um centro cirúrgico, coisa que ela não precisaria se fosse bebê. Porque eu gosto de mandar para os odontopediatras, que são colegas que têm conhecimento a fundo de cavidade oral, né, junto com a gente essa parte anatômica, e liberam o suficiente, né? Lógico que tem que ser um profissional também especializado, porque senão também não vai fazer uma cirurgia eficiente, né? E, por exemplo, uma colega que trabalha junto comigo, ela usa aquele óxido nitroso, né? Que é a inalação no consultório mesmo.
mas tem profissionais que não usam, ou tem crianças maiores, por exemplo, que ela não aceita, né? Tem aquele pânico de consultório e tem que ir para um centro cirúrgico. Então, assim, vai ser... O trauma é mais severo ainda, até para o procedimento, né? Com certeza, e o custo também para os pais mais elevado. E a recuperação no bebê, ela é rapidinha? Porque o que mais amedronta é você ter um bebezinho e falar, meu Deus, já vai para cirurgia com dias, mas essa recuperação, ela é rápida? É bem tranquila, porque assim, o procedimento, ele é rápido, os pais às vezes assustam com aquela cicatriz, que nenhuma cicatriz é bonita, porém um dos melhores exercícios que a gente põe para o bebê fazer é peito de mãe, né? E essa cicatriz mais notória, ela fica ali naquela parte dos primeiros 15 dias, um mês, que é mais visível. Mas de resto, se não for um profissional, a gente não consegue ver que está em processo de cicatrização. Então, assim, o bebê fica um pouquinho anestesiado, né, pra mamar nas primeiras horas, mas depois é bem tranquilo. E as mães falam assim, meu Deus, por que eu não fiz antes? Porque Compensa. elas sentem na hora, por exemplo, a questão da sucção no peito, que vai ser bem diferente. O que também é desconfortável e traumatizante para ela também, né? Sim. Da importância, né? Com certeza. E outra coisa assim que a gente às vezes chama a atenção das mães é que muitas vezes na maternidade os profissionais eles acabam fazendo o famoso pique. O pique é o que? Ele corta aquela pontinha aqui do freno, mas fica o restante. É como se fosse tirar a pontinha do iceberg e o restante do iceberg está lá dentro da água. Né? E aí essa criança muitas vezes tem que passar por um outro procedimento. Então assim, a gente acaba não indicando, né? Porque acaba tendo que muitas das vezes ter que readerir, né, um procedimento que acaba sendo um pouco traumatizante para o bebê. Não vai reabilitar, na verdade. A função que seria para essa reabilitação total vai ser só meio que paliativo ali, talvez nem paliativo, né? Exatamente. Porque não vai trazer essa funcionalidade. São poucos os bebês que um pique resolve. Se alguma mãe estiver nos escutando agora, falar, meu Deus, eu não fiz o teste da linguinha, na época não tinha. O mais indicado é levar para fazer uma avaliação na fono agora, então? Sim, seria porque válido? Na verdade, assim, por mais que a gente tenha o teste da linguinha, a gente utiliza nos bebês até 6 meses. Porém, o protocolo só anatômico é até 1 ano de idade. Mas, hoje em dia, a gente tem um protocolo que serve para N idades. Então, depois que a gente utiliza o teste da linguinha, a gente tem outros protocolos validados para avaliar uma língua de uma criança maior. Então, assim, não é porque não fez quando era bebê que não pode fazer hoje em dia. Ótimo. Né? Mães, vamos levar, vai chover a avaliação das crianças agora, né? E é muito importante isso, porque na verdade, a gente acha que não, né? Mas a fono, existem algumas dificuldades de aprendizagem da criança, principalmente na fase da alfabetização, que não tem a ver nem com... Porque as pessoas é déficit de atenção, a criança não tem um QI baixo. Não é. Porque, na verdade, a criança ela vai reproduzir na escrita aquilo que ela fala, Sim. que ela escuta e que o cérebro, na verdade, simboliza ali, né? É todo um processo. Então, nesse processo de alfabetização, se essa criança não tiver todo esse processo, ela não vai conseguir ser alfabetizada de uma forma tranquila, né? Agora, a gente pode puxar até um gancho com um teste, por exemplo, da orelhinha, né? Se essa criança ela não ouve bem, ela não vai falar bem e não vai escrever bem. Então, assim, o teste da orelhinha, por exemplo, também é muito importante. É uma triagem que a gente faz, um passa-falha para saber se esse bebê está ouvindo, né? Porque também, por exemplo, se ele não estiver ouvindo bem, ele não vai ter uma boa aquisição de linguagem. Então, desde os balbucios também vai interferir, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas é um exame tão simples, mas é um exame tão objetivo, tão necessário, né? Que as mães às vezes passa despercebido. Não é porque não é simples, mas o nível de importância é grande. Com certeza. Né? Como é que é feito o teste de orelhinha? Você até trouxe o... Eu trouxe aparelho, mas assim, é bem tranquilo. A gente põe, né, no conduto auditivo do bebê e a gente avalia tanto o gráfico que sai no aparelho quanto depois impresso, né? É um exame totalmente objetivo, indolor. Esse aqui é utilizado para os bebês, mas a gente pode usar até para pessoas maiores. Mas, por exemplo, para os bebês, eles chamam emissão autoacústicas transientes e a gente observa, através do resultado, se está dentro do esperado ou não. Tem crianças, às vezes, que eu falo para os pais, pode acontecer do bebê falhar, porque muitas vezes é muito novinhos, e o conduto do bebê, ele costuma ser estreito e afunilado, é comum, né? E às vezes tem até vernix, que é resíduo da placenta dentro do ouvidinho. Então eu falo assim, vamos repetir daqui 15 dias, pra gente ter um exame mais fidedigno. E aí eu sempre explico, fiquem tranquilos, é uma questão anatômica, uma questão momentânea, não é nenhuma alteração, por isso que eu falo que é importante fazer o quanto antes, porque a gente segue um protocolo, vamos supor, 15 dias. Se esse bebê não voltou com 15 dias, vai voltar com 1 mês, né? E, por exemplo, com 3 meses, vamos supor que esse bebê tem uma alteração auditiva, ele já tem que estar sendo protetizado,
Por quê? Porque vai começar a interferir na aquisição da linguagem do bebê. Então, por isso que é tão importante os pais fazerem tão cedo, né, o exame auditivo do bebê. Cedo, qual é o período mais adequado para se fazer o teste da orelhinha? Eu vou ser bem franca, na verdade, assim, tem pediatras às vezes que falam até de, não, faz com um mês ou com depois. Não. Os primeiros dias, para ser bem sincera, pode acontecer essa questão de ter que fazer o reteste por questão anatômica e até a questão do vernix. Então eu falo assim que 10 dias é um período ideal, 7 dias, por quê? Porque a gente já consegue fazer de primeira e ter um resultado e deixar essa mãe tranquila, né? Que se precisar refazer vai ser mais tranquilo, mas pode ser que diagnostique algo mesmo ali que já não seja nem precise fazer o reteste, então, exatamente. Né? Aí se for, na verdade assim, Juliana, a gente refaz dentro desse primeiro mês, porque é muito comum ter essa questão mecânica que pode afetar, mecânica não, anatômica. Então, vamos supor, não, passou do prazo do primeiro mês, já fizemos 3 vezes. Não, vai mandar para o Bera, porque é um exame bem completo nessa questão de diagnóstico, né, para deixar essa mãe mais tranquila. Entendi. Porque às vezes é uma perda leve que, não, mas é muito pouquinho. Não, mas vai interferir no bebê. Existem sinais, vamos supor, se essa pessoa às vezes não está num grande centro, mora numa região mais isolada, teve um bebê e, sei lá, né, tem várias pessoas que nem têm acesso, né, ao pediatra, quem dirá a fono. Quais são os sinais que essa mãe pode perceber nesse bebê? Bebês muito silenciosos ou muito... Tem características que essa mãe pode perceber? Geralmente aquele bebezinho que às vezes não interage nem com o olhar, né? Uma coisa que eu gosto muito de pedir para as mães fazerem um teste, já que elas não têm uma condição, a gente fala do reflexo cócleo-palpebral, que é o quê? O bebê se assustar e piscar, né? Então, vamos supor, pega uma colher em casa, uma panela e vem do ladinho do bebê e bate. E observe o sinalzinho da pálpebra, piscou. Ele está ouvindo alguma coisinha, né? Não pode dizer que isso quer dizer que ele está ouvindo perfeitamente ou não, mas a gente já pode ter uma noção de que tá mais ok, né? Sim, e a interação com a mãe, né? A mãe vai notar que esse bebê, ela conversa, esse bebê não está interagindo, as pessoas estão conversando, o cachorro está latindo e esse bebê está quieto, soltou um fogo e esse bebê está muito quieto. E não é um bebê tranquilo necessariamente, que as pessoas falam assim, nossa, dorme em qualquer circunstância. Não. A gente pode estar lá com o som ligado, o rádio ligado que ele está dormindo. Isso é um sinal de alerta, às vezes não é só um bebê que dorme tranquilamente e nem profundamente, né? Sim, na verdade a gente tem que ter um cuidado também com os prematuros. Os prematuros, eles têm tendência a ser muito dorminhocos, né? Por questão da imaturidade mesmo. Então, assim, a gente tem que ter esse sinalzinho de alerta também para os bebês dorminhocos, que são os prematuros. Então, assim, são sinais que as mães têm que procurar ajuda, né? Tentar fazer, sim, o exame o quanto antes, porque pode interferir, né? Hoje em dia dá muito mais fácil o acesso, mas lógico, tem as mães que moram muito longe. Então, assim, é um exame que a gente não pode fazer uma orientação online, por exemplo. Precisa ir fazer, né? E isso vai afetar toda uma vida toda da criança e do bebê, né? Hoje mudou muito também a questão de trabalhar a surdez, né? A gente tem até implantes hoje que são muito úteis, né? Que fazem toda a diferença. Você também atua nessa reabilitação? Já trabalhei com a parte de aparelhos auditivos. Uma área da audição é minha paixão, porque assim, quem me levou para a fonoaudiologia foi a minha tia. Hoje em dia ela é falecida, ela era otorrino. E a paixão dela era a otologia, que é a parte da audição. Então, minha intenção era trabalhar com a parte da audição. Tanto que eu trabalho com audiometria até hoje, só que eu fiquei só na parte ocupacional. Mas eu também já trabalhei com aparelhos auditivos. O implante coclear, na verdade, hoje em dia tem em Cuiabá. Mas antes era só em grandes centros. E, por exemplo, é uma das formas de reabilitar, por exemplo, um bebê, né? Se ele não se adapta com o aparelho auditivo, que tem todo um protocolo para ser seguido, ele vai para o implante coclear. Né? E é um recurso maravilhoso, porque essa criança não vai deixar de ouvir. Então, assim, eu sou suspeita para falar da área da audição, né? Eu só não fiquei, confesso que, assim, infelizmente, essa parte comercial eu não sou muito boa. Então, por isso que eu não fiquei na parte dos aparelhos auditivos. Mas é uma área bem fascinante. Eu já atendi pacientes, na verdade, um paciente homem super tranquilo, até por ter, sei lá, né? Era para ter ficado mais preocupado, porque o cabelo é curto e tal, porque fica visível, né? Uma parte. Mas eu peguei 2 adolescentes que elas foram resistentes, elas não quiseram, elas tinham indicação para fazer o transplante,
o implante. Ele é mais não, notório. E elas não quiseram por conta dessa questão da autoestima. Então, você vê como é que impacta, né? Às vezes você tem até um recurso, melhorou muito em pouco tempo, né? Sim. Essa questão toda, mas ainda assim a gente precisa trabalhar muito a autoestima, né? E porque não é uma coisa assim, principalmente nessa fase, né, da adolescência, onde você precisa tanta validação, Com né? certeza. A parte do aparelho auditivo em si, assim, tem que ir pro implante coclear, ok, não tem saída, mas o aparelho auditivo hoje em dia, o recurso assim tá tão modernizado que muitos aparelhos auditivos são bem invisíveis, né? Parece aquele pontinho mesmo, né? Tem pessoas que usam o intra, que é dentro do ouvido, que parece um ponto, igual você tá falando, mas eu falo assim que tem o retroauricular, que ele é fora do ouvido, que parece um fiozinho de anzol, vai numa borrachinha dentro do ouvido e tem uma pecinha pequenininha que fica atrás da orelha. Então, assim, hoje em dia a gente dá um jeitinho pra tudo. Lógico, se for uma perda auditiva com um grau profundo, severo, às vezes esse recurso não vai servir, porque ele precisa de um aparelho um pouquinho maior, né? Mas, assim, hoje em dia, graças a Deus, a modernidade nos ajuda, né, nesse quesito. Mas essa questão não é só com criança, né? Porque ao envelhecer, a gente percebe que algumas pessoas também vão perdendo e eles são teimosos, né? Então, tá com o aparelho ali, e eles não querem usar porque se sentem mal, né? E é um problema que é uma disfuncionalidade que você não precisaria ter. Você tem um recurso tão bom, né? Então, essa teimosia aparece em todas as idades aí, né? Ele já é teimoso, né? Mas a gente não vai fugir da presbiacúsia. Igual todo mundo, envelheceu, começa a usar óculos. Tem a questão da presbiacúsia, que é a questão auditiva, que é o envelhecimento das células ciliadas internas. Todo mundo vai ter essa queda de qualidade na audição. Tem os felizardos que chegam às vezes aos 60, 70 anos e não precisa de nada, né? Glória a Deus, mas tá escutando até os cochichos da família, né? Exatamente. E assim, hoje em dia, a questão da adaptação do aparelho auditivo não é tão simples, né? Se o profissional não souber implantar, fazer a regulação certinha, as pessoas acabam não se adaptando, né? Muitas pessoas reclamam, é muito chiado, muito barulho, ou senão a pessoa ficou tanto tempo privada daquele som, que quando põe aquele aparelho, nossa, qualquer coisinha, bateu a colher na mesa, meu Deus, que barulho insuportável. Então, assim, tem uma questão também sensata que a pessoa tem que começar aos pouquinhos a regulagem desse aparelho, porque senão a pessoa não vai aguentar. Vai ser mais um incômodo do que um benefício. Realmente, pensar que o aparelho vai captar tudo, né? Tudo. Não somente a voz de quem está conversando com você, todos os sons, né? Exato. É interessante essa parte do aparelho auditivo, porque assim, ele tem tanto recurso hoje em dia, quanto mais todo mundo fala assim, nossa, mas é caro. Mas imagina um carro, ele é cheio de acessórios. Então vamos supor, você coloca um aparelho auditivo. O que você pode fazer, por exemplo, dependendo do recurso dele? Ele faz o quê? Eu tô conversando com você e tem uma festa ao redor. Ele abafa o som externo ao redor para eu conseguir focar na sua fala. Tem essa tecnologia, olha só. É bem interessante. Então, assim, eu falo assim, que se você tem uma condição, você vai comprar, por exemplo, um aparelho auditivo com recursos que vão te ajudar muito no dia a dia. Igual uma pessoa que está dentro de uma igreja. A igreja é muito ruidosa em si, né? A acústica já é uma coisa... Isso. E aí, a maioria dos aparelhos hoje em dia, até os básicos, tem esse recurso, né? Que é bem interessante. Olha que coisa boa. Se a gente for para pensar, é amplo, né? Tem um monte de coisa aí, né? Pensando nessa questão das avaliações dos bebês, né? Não necessariamente para te procurar, precisa ter um encaminhamento do pediatra ou não. Quem estiver te ouvindo hoje, eu fiz a consulta com o pediatra, ou eu estou sentindo que não estou insegura. Ela pode procurar, independente de encaminhamento ou não? Pode, com certeza. Não tem necessidade em si. Lógico que o pediatra orientando fica mais fácil, né? Dá mais uma credibilidade. Mas pode, com certeza. Eu pretendo começar as orientações online também, porque tem muitas mães, igual a gente acabou de conversar, que estão privadas, né, de recursos de uma cidade presencial, mas ainda é um plano que eu estou me organizando, porque, por exemplo, a amamentação a gente consegue, mas a parte, por exemplo, de uma avaliação, de uma reabilitação, é um pouco mais delicado. Então, por exemplo, eu consigo orientar essa mãe, a gente procurar maneiras de diagnosticar uma língua presa, mas e se eu não tenho um profissional para fazer essa cirurgia? Né? Aí fica mais complicado. A gente para pensar em cidadezinhas pequenas, sei lá, cidade de 12 mil, 15 mil habitantes, às vezes nem a fono vai estar ali, né? Não existe esse profissional muitas vezes, é só ao redor mesmo, né? Exatamente. Nessa questão da amamentação, a mãe que ela tá gestante, a mulher que tá gestante, ela te procura só depois que o bebê nascer, ou existe também, dentro dessa questão das orientações, existe algum protocolo que você faça durante a gestação para orientar ela nesse processo?
Eu posso fazer essa orientação, né? Eu tenho até um cursinho que eu monto simples para orientar essas mães, eu tenho materiais didáticos, né? Tô um pouco parada, mas é uma área que me fascina, que eu acabei desanimando na época, mas enfim, tá nas Mas ela mãos. tá ali. Tá ali. E a gente pode fazer essa orientação, tanto presencial quanto online, para ajudar as gestantes, porque eu falo assim, você quer amamentar? Se prepare mais para uma amamentação do que para um parto. Porque o parto, todos os meses falam assim, meu Deus, se eu soubesse que o parto ia ser aquilo ali e acabou, eu não teria estudado tanto e deixado de lado a amamentação. Porque a amamentação é mais complexa do que todo mundo pensa. E um período mais longo também, né? Com Bem certeza. mais longo do que o parto. Sim, e é totalmente hormonal, né? Essa mulher já vai estar super mexida com o puerpério, vamos supor que ela foi submetida a uma cesárea, vai estar dolorida. Então, assim, o quanto mais munida de informação ela estiver, é melhor. Eu falo para as mães assim, o que você puder, e tomar cuidado com o que elas leem na internet. Tem muita coisa, assim, tá muita informação e muita coisa poluída. Nem só na internet, né, Carol? Porque aí às vezes essa pessoa, ela nem leu, mas a amiga leu, a tia leu, fizeram toda. E aí essas pessoas vêm visitar essa mãe, em vez de ajudar, dificulta seu tudo. leite é fraco. Nossa, tadinho, tá passando fome. Não. Não caiam nessa. E é incrível, difícil. né? Porque a gente fala sobre isso e a gente ainda vê as pessoas angustiadas e sofrendo por conta disso, né? Sim, porque infelizmente, assim, eu falo assim, essa questão da rede de apoio é fundamental, né? Se você não vai lá para ajudar essa mãe a lavar uma louça, a cuidar do bebê, que ela precisa tomar um banho, porque às vezes os pais vão trabalhar, a mãe fica sozinha em casa, igual a Primavera do Leste, você só vê pessoa de fora. Sim. É difícil você ver uma pessoa que tem parentes na cidade, que tem família, que tá dando aquele suporte, se não for os amigos, né? E às vezes a pessoa chega lá e começa a criticar a mãe, nossa, tadinho, ele tá magrinho, nossa, ele tá fraco. Então, assim, é complicado, né? Então, vá pra ajudar. Pitaco, deixa guardado em casa, você faz um pix pra essa Chama mãe, a Carol, né? que aí a Carol vai falar certinho o que é, né? Lógico, pode acontecer desse bebê não tá ganhando peso, mas não é a culpa do leite da mãe. Precisa né? Às investigar vezes, toda a situação, né? tem que investigar como um todo. E outra coisa que eu faço assim, hoje em dia eu tô fazendo mais questão pontual com as mães no consultório, mas o meu trabalho, se essa amamentação não estiver fluindo, por isso que eu tenho que ter esse conhecimento aprofundado da amamentação. A nossa reabilitação não vai funcionar. Né? E essa mãe, se ela estiver com dor, com uma fissura, também não vai rolar. Então, assim, essa parte da formação da laser terapia foi fundamental para mim, né? Porque eu também posso estar trabalhando em conjunto e dando um suporte para essa mãe. Para quem tá te ouvindo e nunca ouviu falar sobre laser terapia, vamos traduzir, né? Porque aí você reabilita também esta mãe. Então, eu queria que você explicasse o que é a laser terapia e quando é que ela pode ser utilizada. É porque assim, a laser terapia a gente faz a regeneração celular. Então, que é o quê? A gente vai ajudar a acelerar o processo de cicatrização daquela fissura, né? Que é o mais comum, aquele machucado no peito da mãe. Então, vamos supor, ao invés dela ficar passando pomada, que não é tão indicado, porque pode causar uma obstrução de ducto, por exemplo, que é entupir aquele caninho que sai o leite da mãe, ou o bebê sentir aquele sabor da pomada e rejeitar, a gente utiliza o laser. E por exemplo, tem mães que a gente aplicou o laser, nossa, já sente uma certa diferença ali na hora. Mas ele dura 48 horas no organismo dessa mulher. Então, por 48 horas, ela vai estar munida de um recurso que vai ajudá-la. Ela tá regenerando todo aquele mamilo ali lacerado muitas vezes. Sim, e não só para a questão da fissura. Se essa mãe estiver com dor, a gente faz a parte do protocolo de analgesia, que ajuda muito. Aí ela fala para mim a escala de dor dela e a gente vai fazer esse protocolo em cima do que ela me passou. Então, vamos supor que essa mãe, por exemplo, tem uma candidíase no peito, que é muito comum. A gente também pode usar o laser. Ah, tá com problema na produção do leite. A gente pode utilizar o laser. Então, assim, é um recurso maravilhoso. Só que não é um recurso que é igual uma dipirona. Ah, vai ali, aplica o laser, pronto. Se eu não fizer o manejo dessa amamentação, fizer todos os ajustes, ver o que está acontecendo, eu só vou dar aquela dipirona para quem tem uma enxaqueca. É só amenizar ali. Tem pessoas que me procuram, eu quero fazer só laser. Não faço só laser, porque eu vou estar vendendo algo pra você que não vai resolver seu problema. Vai fazer o laser, o bebê vai ter a pega errada de novo, vai ter todo esse problema e aí você fica ali nesse círculo infinito ali, esse Vira loop uma bola infinito. de neve, né? Vamos aos mitos e verdades, né? O peito, ele precisa, porque a coitada das mães sofrem horrores. Ah, não, mas ele vai calejar, vai engrossar essa pele. É assim, mas vai sofrer 30 dias e vai passar. Essa pele precisa ficar ali calejada. Isso é mito ou verdade, Carol? É mito. É igual o mito de usar a esponja no peito, esfrega o peito antes do bebê nascer pra deixar ele já calejado. Não. Não existe. O que acontece? A gente tem uns pontinhos na região da areola que chama glândula de Montgomery. Ela solta substâncias oleosas
que já prepara essa região do mamilo, que é o bico do peito, a região da areola, que é muito sensível, onde as mães sentem dor, e já prepara essa mama para essa mãe amamentar. É um processo natural. Natural. Essa mãe não tem que fazer nada nesse peito antes dela amamentar, né? É um mito que, infelizmente, as avós, enfim, vem de uma geração antiga, né? Igual tomar banho de sol. Eu já ia perguntar se era mito ou verdade também. Hoje em dia, eu falo assim, você tem que tomar muito pouquinho tempo, porque foi comprovado cientificamente que ele pode queimar o mamilo. Então, assim, a nossa pele é muito sensível. Então, imagina o mamilo, que é uma pele mais fininha, né? Esse sol do Mato Grosso. Exatamente. Então, assim, você pegar aquele pouquinho de sol de 5 minutos no início da manhã ou no finalzinho da tarde, 10 minutos no máximo, né? Se não precisar pegar, é melhor ainda. É mais pra dar um refresco pra essa mãe do tipo, meu Deus, não tem ninguém aqui colado em mim me sugando, do que qualquer outra coisa relacionada à cicatrização mesmo, né? Exatamente. Mito ou verdade? Babosa e receitinhas afins desse jeito, serve pra cicatrização também ou não? O que acontece? É igual, já ouviu falar da casca de banana? Uhum. O que acontece? O risco é a infecção de uma casca de banana, por exemplo, por mais que você higienize ela, né? Tem mães que, usei, ajudou. E o risco de você contaminar o seu mamilo? A mesma coisa é a babosa. A babosa, ela tem um efeito maravilhoso. Só que a babosa tem um sabor péssimo, amargo. Imagina esse bebê, essa mãe não fazer a higiene correta e esse bebê sentir o sabor. Vai dificultar tudo ali. Exatamente. Então, assim, procure outros recursos, né? Tome cuidado. O laser tá aí pra isso, né? Exatamente. Se essa mãe puder utilizar o laser, lógico, não tem acesso ao laser, ok, utilize uma pomadinha que vai ajudar, né? Inclusive, assim, é muito comum passarem a famosa lanolina, que tem outros nomes comerciais. Só que tem outros produtos que são melhores, por exemplo, do que ela, né? Mas se essa mãe tem acesso e pode pagar um profissional para utilizar o laser, eu oriento a utilizar o laser. Aquelas conchas, antigamente, quando a minha filha... Hoje a gente já quase não tá vendo mais, mas existia aquela concha que cozinhava o mamilo ali dentro, né? Hoje também não é mais indicado. Não. Que bom. Infelizmente, às vezes as pessoas usam até achando que vai ajudar a formar o mamilo, porque tem mulheres que o mamilo é plano ou ele é invertido, né? Então a gente tem recursos para utilizar não só na mamada, o manejo para essa mulher oferecer esse peito na parte do tipo de mamilo plano ou invertido, mas também essa questão, vamos supor, por que ela usa concha? Para não ter a fricção da roupa, né, no mamilo. Hoje a gente tem vários recursos, como por exemplo uma rosquinha. Essa mulher pode comprar ou pode fazer em casa. Por exemplo, no meu Instagram, vou até atualizar aquele vídeo, ela pode fazer uma rosquinha de meia em casa, uma rosquinha de fralda, né? E tem mulheres até que elas fazem, estão em casa e não tem uma outra forma, e não tem acesso a um solzinho fraquinho pela manhã, por exemplo, e não tem acesso ao laser. A gente brinca, corta um pedacinho ali da parte só do mamilo, deixa pra fora e usa um top em casa, né? Um top frouxinho, uma blusinha soltinha mesmo. Pra arejar mesmo. Pra arejar, exatamente. E também tomar cuidado com roupas que apertam muito, porque isso também pode influenciar na descida do leite. Olha, tem muita informação. Eu quero te agradecer por você ter vindo, mas eu quero também que para quem tá aqui na cidade, onde é que você atende e como é que chega até a Carol? Eu faço atendimento domiciliar, né, desde quando eu comecei os meus atendimentos, e também faço atendimento na clínica porque muitas vezes moram em fazendas. Então eu atendo no bairro Jardim Riva, né, ali na Clínica Nevro, junto com outros profissionais, e é só a gente fazer o agendamento. E quem quiser ter bastante informação no seu Instagram, você solta muitas dicas, né? Então quem está te assistindo hoje pode passar a te seguir lá também, porque aí tem tudo isso. E aí os videozinhos e o tratamento, você tem o hábito de trazer bastante informação ali, né? Preciso voltar com mais Ficar mais ativa. Mas pode rolar o feed ali que vai encontrar muita coisa. Tem bastante informação, sim. Principalmente voltado para amamentação, que na época que eu fiz a minha formação de consultoria de amamentação, eu embalei bastante nos materiais. Então se eles rolarem a parte da amamentação mais lá para baixo, vai encontrar bastante conteúdo. Obrigada por você ter vindo trazer e compartilhar tanta informação, né, atualizada, nova. Você vê, de 10 anos para cá, muita coisa que nem eu sabia. E que bom que Primavera conta, né, com profissionais assim. E a região também pode vir aqui, né, Carol? Sim. Que você continue fazendo um bom trabalho, que essas mães tenham acesso a tudo isso. E o PVA está de portas abertas para quando você quiser vir trazer as atualizações. Perfeito, obrigada pelo convite. Foi um prazer. Prazer, tudo meu. Bom, esse foi mais um episódio do PVA Entrevista, hoje com a Carol Buzelli, fonoaudióloga.
fonoaudióloga, especialista em amamentação e no cuidado com os bebezinhos. Se você gostou dessas informações, achou útil, conhece alguma mãe que está precisando ouvir tudo isso, lembra que você pode compartilhar o link desse vídeo também. Se inscreva no nosso canal, sua participação é muito importante para nós. E até o próximo episódio.